Olá, pessoal, tudo bom? Na aula de hoje vamos aprender a trabalhar com datas no Pandas, tá bom? Então, já estou com o notebook aberto aqui. Vamos colocar a mão na massa e vamos praticar um pouquinho. Vamos praticar, né, um pouco sobre como trabalhar com dados do tipo data. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro passo, importar as bibliotecas que iremos utilizar na aula de hoje. Então, dando continuidade aí à nossa playlist de Python para análise de dados, especificamente trabalhando com pandas. No futuro, virão outras aulas, né? Mas o foco agora vai ser pandas. Então, a gente vai utilizar pandas, Plotly Express para criar alguns gráficos. Eu vou mostrar um pouco. Teremos uma outra aula focada em visualização de dados, tá? Mas eu vou criar alguns gráficos aqui hoje. E a Matplotlib, que também é para visualização, tá? Para gráficos. Então vamos lá. Primeiro passo: importar as bibliotecas. Vou rodar aqui. Ele está rodando, rodou, importou. E eu já coloquei aqui, que vamos trabalhar com um conjunto de dados de varejo de uma super loja global por 4 anos. Esse conjunto de dados ele está disponível no Kaggle e você pode baixar, tá aqui o link, tá? Se você quiser baixar o conjunto de dados, quiser acompanhar aí, fazer o passo a passo junto comigo, fiquem à vontade, eu deixei o link aí para vocês baixarem. É um CSV e como eu falei aqui, é um conjunto de dados de varejo com dados de vendas de uma loja aí por 4 anos, tá bom? Então vamos agora ler, né, o nosso conjunto de dados. Vamos criar aqui, uma variável chamada df e a gente vai passar o pd.readCSV. Como eu falei, é um CSV. Ele está aqui no mesmo diretório que o Jupyter Notebook. Então, vou rodar. Rodou e agora vamos exibir as 5 primeiras linhas desse conjunto de dados. Então, como que a gente exibe as 5 primeiras linhas? df.head. Então, vou rodar aqui, tá lá. Quais são as informações que a gente tem nesse dataset? A gente vai ter aqui um OID, é só um identificador. Se a gente olhar, ele vai ser igual ao índice. É um identificador aqui que vai de 1 até a última linha, né? Já vamos ver ali o total de linhas e colunas. Tem um Order ID, então o identificador da ordem aqui de compra. Um Order Date, que é a data de venda, né? A data que foi vendido, né? A data da ordem. Temos o Ship Date, que é a data de envio. Um Ship Mode aqui, um modo, né? Um ID Customer, que é o ID do cliente, o Name Customer, o nome do cliente, qual segmento, qual país, country, qual a cidade e o estado, o código postal, qual a região, o ID do produto, a categoria, a subcategoria, o nome do produto e o valor da venda aqui, sales. Beleza? Então, é um conjunto de dados de vendas e como a gente viu, né, a gente tem duas colunas de datas. A gente tem a order data, eu vou tratar aqui como data da venda, tá? A data da ordem e o ship date, que é a data de envio. Então, quando que foi enviado esse produto, tá bom? Então, o primeiro passo, vamos verificar, né, quantas linhas e colunas a gente tem nesse dataset. Para isso, a gente vai utilizar o método shape. Então, df.shape, e aí a gente vê que a gente tem 9.800 linhas e 18 colunas, tá bom? Então, 9.800 linhas. Vamos verificar agora as informações desse conjunto de dados, o tipo de dado de cada coluna e principalmente se o Pandas reconheceu a coluna de data como data, né? Isso é super importante, já que a gente vai trabalhar com datas aqui. Então, a gente vai passar o df.info e vamos analisar aqui. O que é que ele retorna para a gente? Vamos analisar aqui o que nos interessa. Ele reconheceu a coluna order date e ship date, né, como object, ou seja, como string, como texto. Ele não reconheceu como data. Então, isso significa que a gente vai precisar transformar essa coluna aqui em data, né, em date e time, para que a gente consiga fazer as nossas análises temporais. Então, a gente já viu que ele não reconheceu. Row ID como int, né, inteiro, postal code como float,
Sales ele reconheceu como float, tá ok, né? Que é lá o valor da venda. Product name como object. É. Ao meu ver aqui, todas as outras ele reconheceu o tipo corretamente, com exceção aí de order date e ship date, que a gente vai transformar em formato de data, tá? Então, até coloquei aqui, ó, a coluna data ela não foi reconhecida com o tipo date time, e sim como object, que é o equivalente a string. Nesse caso, teremos que transformá-la para o tipo datetime antes de seguir com as nossas análises. E como vamos fazer isso? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, df, vamos pegar lá a order date e vai ser igual ao que? Ela vai receber o que? Ela vai receber pd.to underline datetime. A gente vai transformar quem em datetime? Ela mesma, né? A df order date. Então, novamente, eu vou colocar aqui o meu df order date, tá? E vou dar uma vírgula aqui, a gente vai passar o formato, o format, aqui, ó. A gente vai precisar passar o format, que é dia, mês e ano, né? A gente tem uma data lá que é dia, mês e ano. Então, a gente passa esse format aqui para especificar que a gente quer uma data no formato de dia, mês e ano. Então, a gente passa, como que a gente passa esse format? É assim, ó, percentual, quer dizer, entre aspas, percentual D, né, dia, barra percentual M, mês, barra percentual Y, ano, tá bom? E a gente vai fazer isso, ó, com ship date também, né, data de envio. Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, e aqui eu só vou trocar order por ship, e aqui também order por chip. Beleza? Feito isso, ó, vou rodar. Rodou. Vamos, vamos passar o df.info novamente. Ver se agora vai mudar alguma coisa. df.info. Tá lá. Temos agora, ó, order date e ship date como date time. Então agora sim temos duas colunas de datas e podemos trabalhar agora com nossas análises temporais. Antes de passar para essa célula, eu vou criar uma célula em branco aqui. Vamos passar um df.head novamente. Não vai mudar muita coisa, né? Tá aqui a data, ó. 8 de novembro de 2017, 8 de novembro, 12 de junho. Mas agora a gente sabe que essas duas colunas elas estão em formato de data, date time. E agora a gente pode, por exemplo, pegar a soma de vendas por ano. Digamos que eu quero saber, a gente viu lá em cima que a gente tem vendas referentes a 4 anos aqui, né? Então vai de 2015 a 2018, tá bom? Então eu quero saber quanto foi, né, que eu vendi aqui, ó, tem o meu valor venda, quanto que eu vendi por ano. Será que as minhas vendas estão aumentando ao longo dos anos ou estão diminuindo? Diminuindo. Então, vamos fazer a soma das vendas por ano. Como que a gente pode fazer isso? A gente vai utilizar o Group By, né? A gente vai precisar agrupar as vendas por ano. Então, ó, df.group, group by. Eu vou agrupar por quem? Eu vou agrupar por ano. Lembrando que a gente ainda não tem uma coluna de ano aqui no nosso conjunto de dados, né? Eu tenho uma coluna de data. Como que eu posso extrair apenas o ano da data? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou agrupar por df, eu vou pegar a data da ordem, tá? O order date. Então, vou passar aqui a minha coluna, order date. E como que eu extraio o ano dessa data? A gente vai fazer o seguinte, ó, ponto .dt, né? É um date time, ponto year. Temos o ano da data. E o que é que a gente quer trazer? A soma das vendas. Então, ó, aqui eu passo o meu sales e ponto sum. Eu quero a soma das vendas por ano. Quando eu rodo isso aqui, tá lá, ó. Eu consigo ver aqui que em 2015 foi vendido aí 479.856.
Em 2016, 459 mil, teve uma queda, né? Em 2017, 600 mil e em 2018, 722 mil. E a gente pode até ver essa informação em um gráfico, né? Eu vou só copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Se a gente quiser ver essa informação em um gráfico, a gente só precisa passar aqui agora, ó, no final, um ponto plot, ponto bar, gráfico de barras, tá? Vou rodar, tá lá. Vou colocar um ponto e vírgula aqui no final. Tá lá, ó. Nós temos as nossas vendas por ano. 2015, a gente viu, né, que tem uma leve queda aqui para 2016, mas logo em seguida já aumenta, então 2017 e 2018. Então, temos a soma das vendas por ano. Beleza? A gente pode também criar, eu importei lá em cima, né, o Plotly Express, que é uma biblioteca que eu gosto muito para visualização de dados, utilizo muito, porque é bem interativa, né? E ela deixa o gráfico mais bonito também. Então, eu vou colocar aqui só como exemplo, como eu falei no começo da aula, a gente vai ter uma aula só sobre Plotly, tá? Eu estou preparando esse conteúdo, mas, enquanto isso, vou dar o gostinho aqui para vocês. O que é que a gente pode fazer, ó? Eu vou armazenar essa informação aqui, esse group by aqui, em uma variável, tá? Eu vou criar aqui, ó, uma variável chamada dados e vou colocar esse group by. Ctrl V. Beleza? Aí o que é que eu vou fazer? A gente já sabe que ele retorna o ano e o valor, né? Mas eu quero isso em um formato de data frame, para a gente conseguir colocar lá no gráfico. Eu quero uma tabelinha, tá? Então, como que a gente faz para ter essa tabelinha? Aqui no final do group by, ó, eu vou passar um reset index. A gente vai resetar o index para gerar um novo data frame para a gente, tá? Então, ó, reset index. Vou rodar e aqui nessa outra célula vamos chamar essa variável só para a gente ver como que ela retorna. Tá lá, ó. A gente tem agora uma tabelinha com a nossa data, né? O nosso ano, na verdade, e as nossas vendas. Então, é isso aqui que eu preciso para criar o meu gráfico lá, utilizando Plotly. Então, como que a gente vai fazer? Vejam como é simples. Eu vou criar uma variável chamada fig, de figura, é uma figura, e vou passar o meu px. Quem é px? Px é o meu Plotly, tá? Tá lá em cima, ó. Import plotly.express as px. Como px, o apelido que eu dei foi px, tá bom? Então, ó, px, cadê? Ponto, desculpa pessoal, px ponto bar. A gente quer criar um gráfico de barras, né? Px ponto bar, beleza? E o que é que a gente vai passar? O nosso df. Quem é o nosso df nesse caso agora? Dados, né? É a variável que a gente criou aqui em cima, ó, dados. Vírgula. Quem é meu eixo x? Meu eixo x vai ser o meu order date. Quem é meu eixo y? Meu eixo y vai ser o meu sales. Pronto. Agora, para chamar o gráfico, a gente passa um fig.show. Beleza? Vou rodar aqui. Tá lá, ó. Temos agora o gráfico e vejam que ao passar o mouse, ele mostra ali os valores, ó. Order date é 2015, então em 2015 tá lá, ó, 479 mil. Em 2016, 459. 2017, 600. 2018, 722. Ah, Fernanda, a gente pode colocar, personalizar esse gráfico, colocar um título, colocar o rótulo de dados, assim como a gente faz no Excel, por exemplo. Podemos. Eu posso vir aqui, ó, vírgula, title. Então, vou dar um título para esse gráfico, vou colocar aqui vendas por ano. E vamos colocar o rótulo de dados. Vai ser esse parâmetro aqui, ó, text, que vai ser o meu sales, certo? Vou colocar aqui. Sales. Vamos rodar novamente. Tá lá, ó. Meu título, vendas por ano. Agora eu tenho o rótulo de dados e um gráfico mais bonito, né? Então tá aqui, vendas por ano, utilizando o Plotly, tá? Se a gente quiser, a gente utiliza muito o gráfico de linha, né? Quando a gente está trabalhando com dados temporais. Então, se eu quiser transformar esse gráfico aqui em um gráfico de linha, por exemplo,
A gente só vai mudar, eu vou copiar exatamente o que eu tenho aqui em cima. Só vou mudar o tipo do gráfico ali, né? Ó, tá px.bar, eu vou colocar px.line, beleza? Vou tirar o text aqui, já que é um gráfico de linhas, e vamos rodar. Tá lá, ó, temos um gráfico de linhas, então 2015, 2016, 2017, 2018. Beleza, pessoal? Tudo certo? E agora, se a gente quiser criar essa coluna de ano no nosso conjunto de dados, né? Ó, botei aqui, criando uma coluna no conjunto de dados com o ano da venda. Ah, Fernando, eu preciso, por algum motivo, criar lá uma nova coluna com o ano da venda. Então, vamos fazer isso. Ó, vou pegar aqui DF. Eu vou chamar a coluna de ano venda, tá? Ano venda. Então, como que eu crio, né, uma nova coluna? DF, abro colchetes, coloco aqui o nome, né, da minha nova coluna, vai ser ano venda, e essa coluna vai receber o quê? Essa coluna vai receber o DF, order, date, como que a gente extrai o ano, a gente viu agora há pouco, ponto, dt, ponto, year, apenas. Vou rodar, vamos pegar aqui agora, já foi, já temos uma coluna ano venda no nosso conjunto de dados. Então, vou pegar aqui o df.sample. Vamos pegar uma amostra. Uma amostra de 3 linhas só. df.sample de 3. Está lá, ó. A gente está vendo que aqui é 28 de setembro de 2016. Aqui é 2017 e aqui é 2015. Então, vai ter que ter lá na coluna 16, 17 e 15. Vamos lá? Tá lá, ó. Ano venda 2016, 2017, 2015, tá bom? Temos uma coluna com o ano da venda no nosso conjunto de dados. Fernanda, preciso extrair o mês e o dia. Eu preciso também ter mais, eu preciso ter mais duas colunas. Eu preciso do mês e do dia da venda. Então vamos lá. A lógica é a mesma. Vou pegar aqui, ó, DF, vou chamar a coluna de mês venda, vírgula, a gente também vai criar o DF dia venda. Então, dia venda, tá bom? E essas colunas vão receber quem? Vão receber, vou colocar aqui, ó, o DF order. Opa, order date. Primeiro a gente quer o mês, né? Então, ponto dt, ponto month, vírgula. Agora a gente quer, eu vou só copiar aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Ponto dt, ponto day. O mês e o dia da venda. Vou rodar aqui, já rodou. Vamos pegar novamente uma amostra df.sample de 3. Tá lá. Aqui, ó, eu tenho 15 de setembro, então o mês vai ter que ser 09 e o dia 15, 7 de novembro e 18 de novembro. Vamos lá. Tá lá, ó. O mês é 9, o dia 15, 7 de novembro e 18 de novembro. Temos agora 3 novas colunas em nosso conjunto de dados. O ano da venda, o mês da venda e o dia da venda. Tá bom? Agora, a gente viu que a gente tem duas colunas aqui, né? A coluna de ordem da venda e a coluna de data de envio. A gente vai criar uma coluna com o total de dias para enviar o produto. Digamos que você queira fazer uma análise sobre o tempo de envio do produto. Será que existe uma diferença entre o tempo de envio por região, por categoria, por cidade? Então, você quer fazer uma análise referente ao tempo de envio. Então, vamos criar uma coluna com o total de dias para enviar o produto. Como que a gente pode fazer isso? Vamos lá. DF, o nome da coluna vai ser tempo envio e ela vai receber quem? Ela vai receber DF. A gente precisa ter uma diferença aqui, né? Entre a data de envio e a data da venda. Então, é o ship date menos o order date, né? Então, vou dar um Ctrl C aqui, ó. DF ship date menos DF order date.
tá bom? Vamos rodar isso aqui e vamos ver se deu certo. Vou pegar aqui as três primeiras linhas, df.head de 3, e vamos ver lá. Ó, aqui a ordem foi no dia 8 de novembro, foi enviado no dia 11. Então tem que ser 3 dias lá o resultado, né? Aqui também 3, e aqui foi dia 12 de junho, 16 de junho, 4 dias, né? Então vamos ver lá. Tá lá, ó. 3 dias, 4 dias. Temos o nosso tempo de envio. Mas percebam que ele traz esse days aqui escrito, né? E eu falei que você pode querer fazer uma análise em cima do tempo de envio. Qual a média do tempo de envio por região? Qual a média do tempo de envio por cidade? E aí a gente não consegue fazer cálculo nessa coluna do jeito que ela está agora, né? Porque ela tem string aqui, ela tem texto, então a gente não vai conseguir fazer cálculo. E aí, como que a gente faz para extrair apenas os dias? Eu quero trazer aqui só o 3, o 4. Eu não quero esse days aqui logo após. Ó, eu vou copiar aqui o que a gente fez. Vou colar aqui embaixo. O que é que a gente vai fazer? A única coisa que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Eu vou colocar entre parênteses. E lá no final, a gente vai passar um ponto dt, ponto days. Eu estou dizendo que eu quero extrair os dias. Então, vou rodar. Novamente, vamos pegar aqui o df.head de 3 e vamos analisar lá. Tá lá, ó. Agora eu tenho 3, 3 e 4. Beleza, pessoal? E agora sim a gente pode fazer uma análise em cima dessa coluna aqui. Eu posso, por exemplo, passar um describe df tempo de envio ponto describe, que vai me retornar informações estatísticas dessa coluna. Então, ó, o count, a gente já viu que são 9.800 linhas. A média, então a média de tempo de envio geral aqui é 3,96. O desvio padrão é 1,74. O valor mínimo é 0. Então, assim, existem vendas onde a venda foi feita no dia e o produto foi entregue no mesmo dia. A gente tem os quartis, então 25%, 50%, que seria a mediana, 75%, e a gente tem o valor máximo. Então, o máximo de dias que teve aí para enviar um produto foram 7 dias, tá bom? Então, o mínimo é no mesmo dia e o máximo é 7 dias. E aí, você pode, eu não sei se todo mundo está familiarizado aí com o gráfico de box plot, né? Que é um gráfico que traz justamente essas informações, essas mesmas informações, mas em formato de gráfico. É muito utilizado aí, até mesmo para identificar se existe outlier em uma determinada, em uma determinada series ali, né? Série de dados em uma coluna, por exemplo, será que existe um outlier? Será que existe alguém, alguma venda que passou muito tempo para o produto ser enviado? Então, como que eu descubro isso? A gente pode passar aqui, ó, um PLT, né, que é o matplotlib, ponto boxplot. Eu quero criar um gráfico de boxplot do meu tempo de envio, né? Tempo envio. Vamos rodar aqui, tá lá, ó. A gente não tem outlier, né? A gente viu aqui que está bem distribuído, então a média é 3,96, a mediana é 4, o valor máximo é 7, o desvio padrão é 1,74. Então, mas talvez no seu caso aí, nos dados que você esteja analisando, você tenha uma diferença grande e você queira analisar esses dados e entender se existe uma diferença no tempo de envio por região, ou até mesmo por operadora, quem é o entregador? Tem algum fornecedor que está demorando mais para entregar o produto? Tem algum fornecedor que entrega mais rápido que todos os outros? Então, talvez você queira fazer essa análise, beleza? Mas vamos continuar aqui a trabalhar com as nossas datas. Quero descobrir qual a data mais antiga no meu conjunto de dados, ou a data mais recente. Então, podemos utilizar o min ou o max, tá? Então, o df, ó, vou pegar aqui da minha order date, posso passar aqui o ponto min
E ele vai me dizer que a data mais antiga no meu conjunto de dados é 3 de janeiro de 2015. Ou seja, eu tenho vendas aí começando em 3 de janeiro de 2015 e indo até, vamos pegar aqui a data máxima, e indo até, pegar aqui, max, 30 de 12 de 2018. 30 de dezembro de 2018. Então, temos vendas de 3 de janeiro de 2015 a 30 de 12 de 2018. E se a gente quiser criar uma coluna de mês-ano? Eu quero criar um gráfico, vamos imaginar aqui, eu quero criar um gráfico com as minhas vendas por mês. Mas eu sei que eu tenho 4 anos na minha base, então eu vou ter que identificar janeiro de 2015, fevereiro de 2015, março de 2015, por aí vai até 2018. Então vamos criar uma coluna de mês-ano. Como que a gente pode fazer isso? Ó, novamente, DF, o nome da minha coluna vai ser mês, underline ano. E essa coluna vai receber o quê? Ela vai receber DF, eu vou pegar lá da minha order date, tá? Order date. E como que eu extraio o mês ano? A gente vai passar agora, ó, o ponto DT, ponto to period. E qual é o período? Mês, ano eu quero, né? Então aqui a gente vai colocar um M. Existe um link onde a gente pode ver todas essas frequências aqui, tá? Isso aqui é a frequência que a gente quer extrair lá da data. Eu quero mensal, eu quero mês, ano. Então eu quero, o período que eu quero é mês, ano. Então a gente passa a frequência. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para que vocês possam visualizar aí quais são as opções que a gente tem para extrair aqui o período, tá bom? Nesse caso, a gente quer extrair o mês ano, tá? Então, vamos lá, ó, vou rodar. Rodou, já temos uma coluna de mês ano no nosso conjunto de dados. Vamos pegar aqui o df.head, 3 linhas. Ó, vamos analisar aqui antes. Então, aqui, ó, é 8/11, né? Então, novembro. Então, aqui seria mês ano, né? Então, a gente quer novembro de 2017, novembro de 2017 e 12 de junho. Junho de 2017. Então, vamos verificar. Tá lá, ó. Temos uma coluna mês ano, novembro de 2017, novembro e junho de 2017. Agora sim a gente pode criar o nosso gráfico. O gráfico que eu falei, né? Eu quero saber as minhas vendas por mês ano. Eu quero diferenciar os anos, porque nós temos 4 anos de vendas, né? Então, ó, depois de criada a coluna, vamos criar o nosso gráfico. E aí, vamos novamente fazer o nosso group by, né? A gente precisa agrupar por mês ano e pegar lá a soma das vendas. Então, ó, a gente vai ter que fazer df ponto group by, eu quero agrupar por quem? Eu quero agrupar por df, mês ano, e eu quero pegar o que? A soma de sales, das minhas vendas, ponto sum. Quando eu faço isso, tá lá, ó, eu tenho janeiro de 2015, tá aqui, fevereiro de 2015, março, até dezembro de 2018, beleza? Vamos novamente, eu vou criar esse gráfico com o Plotly, tá? Então, a gente vai salvar essa informação aqui em uma variável para a gente utilizar no nosso gráfico. Então, ó, eu vou chamar a variável de sales mês, tá? E vou colocar lá o meu group by, ó. E novamente a gente vai fazer o nosso ponto reset index, para a gente resetar o index. E agora a gente vai ter a nossa tabelinha, né? O nosso data frame, ó. Sales mês, tá lá, ó, mês, ano e sales. Que é o que a gente vai precisar para criar o nosso gráfico, tá? Mas antes de criar o gráfico, deixa eu mostrar algo para vocês. Ó, se eu pegar essa coluna aqui, mês, ano, vamos passar aqui, sales, mês, coluna, mês, ano. Se eu pegar o dtypes dela, ó, ponto dtypes, ele vai me dizer que é period, que é período, né? Que a gente não criou ela através do toPeriod. Se eu passar isso para o gráfico, vai dar um erro. A gente pode até
tentar aqui, ó. Eu vou pegar aqui meu fig, né? Meu fig vai ser px.line, né? A gente vai criar um gráfico de linha que vai se pegar lá do meu sales mês. Quem vai ser x? X vai ser mês ano, mês ano. Quem vai ser y? Y vai ser sales, né? Beleza. Se eu passar agora o fig.show, ele vai dar um erro. Ó, ele deu um erro. E vamos ver aqui qual foi o erro. Ó, ele disse que o objeto do tipo period, ele não é serializável, tá? Então ele não consegue criar o gráfico. O que é que a gente precisa fazer? A gente vai transformar agora essa coluna mês-ano em string, em object. E como que a gente faz isso? Eu vou criar uma nova célula aqui e a gente vai alterar o tipo de dado dessa coluna agora. Então, ó, a gente vai pegar sales mês, a coluna mês ano, que vai ser o quê? Opa, igual a. Vou pegar ela aqui novamente. Ela vai receber ela mesmo. Só que aqui no final, ó, a gente vai passar um ponto type, ou seja, como tipo str, string, tá bom? Então vou rodar. Se a gente passar o dtypes aqui agora, ele já mudou, tá entre aspas, ó, identificando que é uma string. E vamos ver agora o gráfico. Tá lá, ele já identificou e nós temos agora as nossas vendas por mês e ano. Então, começando aqui, ó, em janeiro de 2015 e vai até dezembro de 2018. E por que que eu gosto tanto de utilizar o Plotly? Porque aqui a gente pode fazer, a gente pode filtrar, né, algum período específico. Ah, eu quero analisar só 2015 e 2016. Posso vir aqui, ó, e pegar apenas essa parte do gráfico que vai até 2016 e tá lá, 2015 a 2016. E aí eu posso vir aqui depois e resetar, ele volta ao padrão, né, com todos os dados. Mas a gente pode filtrar aqui períodos e trabalhar com alguns períodos específicos. É por isso que eu gosto tanto dessa biblioteca aqui. Eu utilizo tanto o Plotly para visualização de dados, tá? A gente já viu lá em cima, né, como colocar título. Então vocês podem colocar um título aí, deixar o gráfico mais apresentável. Mas tá aí o nosso gráfico com as vendas por mês, ano. Tá bom, pessoal? E aí, para finalizar agora, vou mostrar, né, como obter subconjuntos desse nosso dataset, filtrando, né, por um determinado ano ou um determinado mês específico. E agora a gente vai utilizar o lock, de localizar. Digamos que a gente queira trabalhar apenas com os dados de 2018. Então, ó, vou criar uma nova variável aqui chamada vendas 2018 e ela vai receber quem? Ela vai receber df.loc, ou seja, localize para mim o que? Vou abrir aqui o colchetes. Eu quero pegar o meu df, order date, né? Order date. E eu quero extrair o quê? O ano, né? Eu quero filtrar as vendas apenas do ano 2018. Então, ó, eu passo aqui o ponto .dt.year igual a 2018. Tá bom? Só isso. Vou rodar aqui. E se a gente pegar aqui agora, esse vendas 2018, vai estar lá, todo mundo aqui, ó. E se a gente for lá no final, a gente vai ver que a gente só tem 2018 na coluna ano, tá? Então aqui tem todas as vendas do ano de 2018. Ah, Fernanda, eu preciso filtrar as vendas de 2018 do mês de janeiro, por exemplo. Eu quero todas as vendas do mês de janeiro em 2018. Então eu vou só copiar aqui, dar um Ctrl Z aqui, aqui, Ctrl C, Ctrl V, vamos chamar aqui vendas janeiro 2018. A gente vai acrescentar aqui, ó, o I
Ou seja, eu quero todas as vendas do ano de 2018 e aí eu vou copiar aqui também agora, porque a única coisa que a gente vai mudar deixa eu botar aqui. A única coisa que a gente vai mudar é aqui, né? Agora eu quero month igual a 1. Então, eu estou dizendo, localize para mim onde o ano é 2018 e o mês é 1. Ou seja, eu quero retornar todas as vendas de janeiro de 2018. Se a gente quiser utilizar o ou, né? Ou é 2018 ou é janeiro. Eu mudaria aqui, ó, para pipe. Isso aqui é o ou. Mas como a gente quer o i, né? A gente quer exclusivo, eu quero trazer. Tem que ser do ano de 2018 e tem que ser do mês de janeiro. Então a gente passa o i aqui. Beleza? Vou rodar. Vamos chamar aqui agora, ó, vendas janeiro de 2018. Se a gente for olhar lá no final, tá lá, ó. O ano é 2018 e o mês da venda é 1. Então a gente tem aqui todas as vendas de janeiro de 2018. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido entender aí a lógica para vocês trabalharem com colunas de datas. Então, quando vocês se depararem aí com colunas de datas e quiserem realizar análises temporais, eu trouxe aqui algumas dicas. E aí, só para finalizar, digamos que a gente sabe, né, que a gente criou algumas colunas novas. Então, ó, df.head de 2. No final desse dataset agora, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco colunas novas, que a gente não tinha no início da análise. Então, o conjunto de dados ele finalizava aqui em sales. Agora a gente tem ano venda, mês venda, dia venda, tempo envio e mês ano. E aí você quer salvar. Você quer salvar esse novo conjunto de dados em um novo CSV ou em um novo Excel. E aí é muito simples, ó. Simplesmente a gente vai pegar nosso DF, vou salvar em Excel, tá? To Excel. Vou passar um nome, vou colocar aqui vendas novo, ponto xlsx, estou salvando em Excel, tá? E vou passar aqui um index igual a false. False, né? Por quê? Porque se eu não passo esse parâmetro aqui, index igual a false, ele vai criar uma coluna no começo do conjunto de dados lá do meu Excel, com o index aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Então vai ser uma nova coluna, igual a essa row ID aqui. 1, 2, 3, 4. A gente não quer essa coluna de index, né? Então a gente passa index igual a false. Vou rodar. Ele vai salvar aqui, ó, tá rodando. Rodou. Já tenho, se eu for lá no meu diretório, já deve estar aqui, ó, vendas novo XLSX. Tá bom? Então você já tem o Excel aí com todas as colunas que você criou. Certo? Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula.